Feliz sábado, irmão. Nós estamos aqui para agradecer ao nosso Deus, né? Agradecer a igreja que nos proporcionou essa oportunidade. E agora nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos e nós vamos levar uma prece ao nosso Deus. Querido Deus e poderoso Pai, glorificado seja teu nome, Senhor, por estarmos aqui, por saber que tu és um Deus vivo, por esse sábado abençoado. Rogamos-te a presença do teu Santo Espírito e que essa mensagem venha abençoar todos os corações. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Né? A palavra de Deus diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que essa palavra venha abençoar a igreja. A mensagem dessa manhã é Deus está chamando. E aqui conta uma experiência de um rapaz que ele era ateu, ele se chamava Pedro, ele era convicto com muita facilidade e fazia discípulo por conta de seu carisma. Ele tinha conhecimento e fortes convicções. Participava de gangues, envolvia-se com droga, luta marciais e tatuagem. Enquanto seguia nessa caminhada, aconteceu o que ele não esperava. Sua esposa decidiu abandoná-lo. Triste, decepcionado, ele recebeu uma visita do seu amigo André. E quem era André? André era um discípulo de Cristo. E aqui a mensagem diz, continua a história dizendo que ele começou a falar do amor, da segurança que Jesus traz para aquele que confia nele. Então, nós não podemos esperar uma confiança, uma segurança nesse mundo em que vivemos, um mundo em que estamos em desafio, e essa segurança só encontramos naquele que é o Salvador do mundo. E assim, André com ele iniciaram um curso bíblico, e meses depois, Pedro estava descendo as águas batimais junto com seus filhos. Amém? Que Deus seja louvado e honrado. E aqui a história diz que sua ex-esposa assistiu ao batismo e ela própria testemunhou da transformação que recebeu. Então, Cristo transforma. Por quê? Porque a palavra dele diz que nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de a gente proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você estavam nas trevas e Cristo fez um chamado. Nós atendemos, né? Mas aqui na mensagem vocês vão ver que tem muita gente ainda que não aceitou ainda esse chamado. E aqui diz a história que a semelhança de Pedro, há pessoas sofrendo, né, no desespero das trevas, da ignorância, pessoas que estão sofrendo com erro doutrinário, relacionamento falido, sem esperança e sem Deus. A gente sabe que o mundo está difícil, pessoas estão sofrendo, mas quando você está sofrendo, que você tem uma esperança, você tem uma segurança, então isso te dá mais forças para você vencer. Agora, quando a gente não tem segurança e também não temos Deus, aí fica difícil para cada um de nós. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus nessa noite, para que a gente possa sair daqui abençoado, transformado pelo poder da palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, diz a palavra de Deus: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, eu e você estávamos mortos, né? No delito, nos pecados, na vida errada, na ignorância. Jesus veio a este mundo, deu a vida eterna
para que eu e você pudéssemos ter vida e liberdade também dos nossos pecados. Eu gostaria também de abrir a palavra de Deus lá, Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus, para que eu e você saia nessa manhã aqui convicto de que Deus tem um chamado para cada um de nós. 60, 1 e 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Está escrito assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente. O Senhor é a sua glória, e o Senhor vem vindo sobre você e sobre eu. Aqui nós podemos ver o Senhor, né, chamando eu e você para ser luz, para resplandecer. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela nasce. Às vezes as pessoas dizem assim: mas Deus está me chamando, mas eu não tenho assim, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Mas quando você recebe esse chamado de Deus, então você começa a brilhar, porque a luz, por mais pequena que ela seja, mas ela dá um exemplo neste mundo em que está perecendo nas trevas, como diz aqui. E aqui diz assim também que a escuridão, ela cobre a terra, né? A terra está cheia de luto, de dor, de sofrimento, de agonia, de desespero. E você percebe pelos acontecimentos que nós estamos vendo, confusão moral e espiritual. E a gente sabe que precisa a luz de Jesus resplandecer nesse mundo que vivemos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Vamos ver o que está escrito na palavra do nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. 1 Coríntios 4, 3 e 4. A palavra do nosso Deus diz assim: todavia a mim muito pouco há de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me agiu a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então eu não estou aqui para julgar vocês, nem vocês estão aqui para julgar a mim, né? Mas nós temos aquele que julga, e quem julga a mim e você é o Senhor. A palavra de Deus é bem clara, que diz que todos os pregadores eles serão responsáveis diante de Deus. Então, a partir do momento que a gente vem aqui na frente falar algo da palavra de Deus, nós estamos sendo responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. E eu não quero julgar ninguém, mas uma coisa eu falo para vocês: Deus está chamando a mim e a você para ser luz aqui nesse mundo que perece. Eu gostaria também que vocês abrissem Efésios, capítulo 4, de 1 ao 3. Vamos voltar lá para Efésios. Capítulo 4, verso de 1 ao 3, diga assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação, na qual foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar na unidade, no espírito e no vínculo da paz. Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Então eu e você estamos aqui, recebemos esse chamado de Deus, mas a gente não pode assim se exaltar. Nós temos que ser pessoas humildes, pessoa mansa, porque nós temos que nos esforçar, como diz a palavra de Deus aqui, para perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. A gente sabe que há um Espírito, né, no nosso meio. A palavra de Deus fala que Ele é o representante de Cristo, é Ele que imprime na minha mente, no meu coração, é Ele que imprime no coração de vocês, e precisamos viver nessa unidade, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre mim e sobre vocês. E aqui nós podemos ver, quando Deus nos chama, Ele nos dá condições para que a gente possa refletir essa luz no mundo que perece. Vamos ver 1 João capítulo 3, verso 1, o que diz a palavra do nosso Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. Olha que maravilha que diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de chamarmos filho de Deus. E se de fato somos filho de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então aqui Deus te considera, e a mim e você, filhos, né? E Ele nos tem um amor tão grande, né? Por isso Ele tem nos chamado. Ele quer que eu e você participamos dessa união, do vínculo, da humildade, da paciência, da perseverança, que o Espírito Santo, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida também. Temos a honra de ter sido escolhido por Deus, mas há desafio e responsabilidade. Deus nos escolhe para que eu e você venhamos nos servi-lo, né? Hoje a gente vê que muitas pessoas servem uma coisa, às vezes serve o marido, serve o filho, serve um patrão, serve uma patroa, enfim. Mas Deus, o chamado dele e o desafio e a responsabilidade que eu e você temos é para servirmos a nosso Deus. A honra que Deus nos concede aos homens é a honra de ser utilizado para seus planos e propósitos. Eu não estou aqui por acaso e vocês também não estão aqui por acaso. Nós temos propósito, nós temos desafio, nós temos planos, mas tudo em nós tem que ser os planos de Deus. E Ele chama a mim e a você a aprender dele. Mateus 11, 29, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 11, 29, é muito conhecido, o meu e o seu. Mas nessa manhã, o Espírito Santo vai falar no meu coração e no teu coração também. Mateus 11, 29 diz assim a palavra do nosso Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O chamado de Deus, às vezes a gente pensa que é assim tão difícil, eu não vou conseguir, né? Esse chamado de Deus. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que aprender com Jesus, porque Ele é manso, Ele é humilde, né, de coração, e a gente tem que aprender com Ele. E aqui nós podemos ver que Deus, Ele é um Pai amoroso, um Pai que cuida da gente, um Pai que zela da gente e um Pai que está disposto a nos ajudar e nos socorrer em todos os momentos da nossa vida. A salvação, ela tem que se tornar conhecida. Ela tem que ser conhecida na cidade, no deserto, aonde nós estivermos. Nós temos que pregar o Evangelho. Temos que renunciar a tudo que nos impeça de entrar no reino de Deus. O que é que tem impedido você de entrar no reino de Deus? É o mundo? É a vaidade? Muitas vezes é o trabalho? Muitas vezes é uma televisão? Muitas vezes é um celular, maior tempo, impedindo de eu e você entrarmos no reino de Deus? E aqui conta a ilustração do jovem rico, né? A gente sabe que esse jovem rico, ele... Aqui na palavra de Deus, vamos ver? Marcos 10, do 17 ao 14. O que foi que aquele jovem rico desejava tanto na sua vida e o que foi que ele conseguiu e o que ele não conseguiu? Marcos capítulo 10, o verso do 17 ao 24, ou ao 21, né? 10, do 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um jovem ao seu encontro, ajoelhando perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, citando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no reino do céu e vem, segue-me. Então aqui Jesus deu uma condição para aquele jovem rico, né? Ele guardava os mandamentos, ele sabia de tudo, diz aqui a palavra de Deus, desde a sua juventude ele fazia tudo isso. Mas o seu coração estava onde? Na riqueza. E Jesus falou assim para ele: vende tudo o que tem e dá aos pobres. E aqui no 22 diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Então aqui nós podemos ver, né? Nós temos um chamado de Deus, por quê? Porque todos nós temos falhas, né? Temos coisas a vencer na nossa vida. Aqui aquele jovem rico parecia que era um homem bem sucedido. Mas, no entanto,
Uma coisa só faltava para ele, dar tudo que tem e vender e dar aos pobres, né? E a palavra de Deus fala que ele saiu contrariado, porque ele era dono de muita riqueza e ele não queria distribuir aquilo com os pobres. Hoje eu e você devemos fazer o quê? Devemos ser uma nova criatura em Jesus Cristo, né? Pois 2 Coríntios, eu não vou ler, mas 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Ser uma nova criatura, andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, pensar nos propósitos de Deus e no desafio que Ele tem na nossa vida. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu e você precisamos, né? Viver essa vida cheia do Espírito Santo, depender do Espírito Santo, saber que Ele é o representante de Cristo, é Ele que imprime na minha mente, escreve no meu coração e no teu coração todas as palavras. Então eu e você não estamos sozinhos aqui. Nós somos chamados para proclamar as virtudes de Cristo nesse mundo que perece. E essa mensagem é urgente, porque está próximo o reino de Deus. E é curto o tempo que eu e você temos, né? A gente não tem mais tempo a perder. Cada dia que se passa, a gente vê que está mais próximo o reino de Deus. E a palavra de Deus fala: este evangelho do reino será pregado por todas as nações, para testemunhar a todas as pessoas, então virá o fim. A tarefa que fomos chamados não requer riqueza, posição social e nem capacidade. O que requer um espírito bondoso, ele requer firmeza e propósito. Uma luz, por pequena que seja, pode acender aos outros. Os discípulos deveriam sair como testemunha de Cristo para anunciar ao mundo o que dele viram e ouviram. E aqui a gente tem uma ilustração de um homem chamado Reis. Ele é um homem do campo, ele trabalha na roça, é gerente de uma fazenda e faz muito amizade entre os moradores e trabalhadores. Ele conheceu o evangelho através de um amigo que o conduziu a uma série de conferências. Aí diz a história que ele matriculou-se numa classe bíblica, inseriu um pequeno grupo. Rei e sua família se apaixonaram pelo evangelho, pela mensagem e pelo pequeno grupo. Ele já não tinha nenhum dia mais na semana. E aqui diz a história que eles foram batizados e diversas pessoas hoje proclamam a mensagem que transforma outras pessoas. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Apocalipse 22:17. Vamos ver o que o livro de Apocalipse fala para mim e para você. Apocalipse 22:17. A palavra de Deus diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa água é grátis, né? Essa água da vida que Jesus é grátis. E Ele está fazendo um convite para mim e para você nessa manhã. Eu gostaria que vocês ainda fossem lá em Atos, capítulo 8, 26 e 27. Atos 8, 26 e 27. E aqui conta a história de Filipe e o eunuco, né? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então aqui a história você já conhece. A gente não vai ler toda a história para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas conta a história de dois homens, né? Filipe e o eunuco. O eunuco, ele ia lendo a palavra de Deus. E aqui diz no 30, e aproximando-se, correndo Filipe ouviu a ler o profeta Isaías. E perguntou: compreendo o que vem lendo? 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então aqui a gente pode ver que muitas pessoas eles lêem, por isso que está essa confusão, né? Espiritual na mente, principalmente do religioso, porque ele lê e não entende nem compreende. E a gente sabe que para mim e você entender e compreender, a gente tem que ser dependente e carente do Espírito Santo, porque é Ele que faz essa obra maravilhosa na minha vida e na tua vida também. Ele não pôs em dúvida o chamado, né? Quando aquele homem que estava ali no carro e recebeu a visita de Filipe, né? E a gente vê
aqui a transformação que aquele homem teve, imediatamente ele foi ali batizado. Deus, ele está te chamando. Ele não põe em dúvida o chamado quando ele recai sobre uma pessoa, sobre uma mulher, sobre um homem, sobre um jovem, sobre uma criança. Mateus capítulo 20, verso 6. Nós vamos ler outro texto da palavra de Deus que vai nos encorajar, né, a tomar esse chamado com toda a força para que a gente possa levar o evangelho àqueles que não conhecem. Capítulo 20, verso 6. Aqui também é uma história muito conhecida, né? Vai falar de pessoas que Jesus transformou, capítulo 20, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estava aqui despreocupado o dia todo? O 7 respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse: ide também vós para a vinha. Então aqui nós podemos ver, foi a parábola dos trabalhadores, né, na vinha. E Jesus, ele é como esse que convida, né, para eu e você trabalhar na vinha, porque a vinha é as pessoas que estão aí no mundo e precisa ser alertada que Cristo está voltando e que precisa se arrepender e se converter. A palavra de Deus diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cristo deseja que o Espírito Santo, o Espírito de serviço, se apodere de toda a igreja. Se eu e você vestirmos essa camisa de responsabilidade, do chamado que tivemos, nós vamos fazer a diferença nesse mundo que perece. Em todos, né? Todos que trabalham, eles têm habilidade. Um tem a habilidade de pregar, outro tem a habilidade de curar, outro tem a habilidade de socorrer as pessoas, outro tem a habilidade de ser apóstolo, né? Enfim, Cristo dá habilidade para tudo. A palavra de Deus em São Mateus, capítulo 24, verso 14, diz assim: e será pregado esse evangelho do reino a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, também quem não crê será condenado, né? Está escrito na palavra de Deus esses versos. E Mateus 24, 14, ele fala bem assim, de uma maneira bem firme e poderosa e com muita autoridade. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o que resta para mim e para você hoje é eu e você dependermos de Cristo, né? A palavra de Deus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Está cansado desse mundo de luta, de dor, de sofrimento, de angústia, né? Mas ele dá um conselho para mim e para você: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E a palavra de Deus fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Irmãos e irmãs, a gente precisa nos aproximar mais de Deus, a gente precisa aprender mais dele, a gente precisa passar mais tempo com a palavra de Deus, a gente precisa orar mais, a gente precisa testemunhar mais. Quantas oportunidades que nós temos desperdiçada, oportunidade que a gente conhece com a pessoa, né? E aí a gente fica tímido de falar da palavra de Deus, né? E o conselho de Deus é que eu e você falemos do amor de Jesus para as pessoas. Deus tem um amor tão grande por mim e por você, que Ele quer eu bem pertinho dele e quer você também pertinho dele. A gente tem que permanecer na oração, na palavra, para que o Espírito Santo seja derramado. E o conselho de Deus e a promessa de Deus que eu e você vamos fazer a diferença nesse mundo. Mortos serão levantados, ressuscitados, né? Pessoas que estão enfermas serão curadas, né? E a gente vê isso na palavra de Deus, muita experiência do povo de Deus, que se firmaram na fé, se agarraram na palavra, na oração, no poder que ela tem, e fizeram a diferença no mundo que perece. Irmão, precisamos pregar o evangelho, Jesus está voltando. E a mensagem que devemos falar para o povo é: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos cubra de bênção e que possamos sair com toda autoridade, levando este evangelho para o mundo, e a gente possa ver pessoas sendo convertidas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Longe do Senhor vaguei, volta agora ao lar, veredas mais eu já
Eu te louvo, Senhor, porque um dia essa palavra chegou nas nossas mãos. Eu te louvo pelo chamado, pelos teus filhos que foram chamados. Se nós estamos, ó Pai, deficientes nesse chamado que tivemos do Senhor, que o Senhor nos perdoe e que de hoje em diante derrama sobre nós o teu Santo Espírito para que possamos levar o teu Evangelho para esse mundo que perece. Obrigado por tudo, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém.